Fala, torcida do Palmeiras, estou aqui com mais um conteúdo para vocês. Se vocês não são inscritos no canal, se inscrevam, deixe o like e ative as notificações. Isso ajuda demais o meu canal aqui na plataforma do YouTube e cada vez mais vai entregar os nossos conteúdos para vocês. Pessoal, trazendo aí as informações, né, sobre o Palmeiras que empatou com o Mirassol, teve muitas chances perdidas, cara, chances de gols assim claros que foram perdidas. Eles vão falar também aí sobre o Vitor Roque, que não está fazendo uma atuação muito boa desde que veio para o Palmeiras, né? Era o cara que nós esperávamos que iria fazer muitos gols, mas infelizmente não é isso. 25 jogos e 3 gols. É um número bem baixo, abaixo da média, né? Para o camisa 9. Mas sem mais enrolação, pessoal, bora pro conteúdo. Do tropeço do Palmeiras em casa, mais um. Ai, tá uma dor de cabeça pro Palmeiras quando joga na arena, né? Olha aí, ó. Calcanhar de Aquiles, foi essa expressão que o Abel Ferreira utilizou ontem na entrevista, logo depois do jogo, quando ele foi questionado, né? O que de errado acontece? É um caldeirão, a gente sabe a dificuldade que é para os times adversários, né? Jogar no Allianz Parque. E ontem, tudo bem, não tirar o mérito do Mirassol, que faz um campeonato brasileiro muito bom. Mas o fato tinha essa expectativa, né? Como que o Palmeiras voltaria aí, sem o Estevão. A escalação surpreendeu, né? Então, esse é meu ponto, porque ele mudou até o esquema tático do time, Felipe Anderson numa outra função, o Facundo Torres jogando pela direita, que foi contratado para isso, mas não exatamente com a mesma participação. A gente imaginava o Alan, talvez, né, como titular, né? A gente imaginava que poderia acontecer e o Facundo não indo para a direita. O Veiga surpreendeu, ele teve uma... Aparentemente, né? Ele pareceu querer povoar mais o meio-campo, enfim, mas achei estranho. Mas é como sempre, né? A gente sempre é a escalação do Palmeiras, né? Então a gente sempre nesse ano, particularmente, tá o Abel difícil. tem tido mais opções, então ele também tem variado bastante. No livro do Abel, né, Cabeça Quente, Cabeça Fria, Coração Quente, que apesar de que muitas vezes ele tem cabeça quente, né? Diga. Mas ele falou sobre um dos diagnósticos que ele fez quando ele chegou ao Palmeiras lá em 2020, sobre a importância de fazer da sua casa o seu verdadeiro caldeirão, né? E que o Palmeiras também, naquela temporada, estava com dificuldades de ganhar jogos em casa. Ele chegou a conversar com os jogadores para entender por quê, e etc. Teve uma questão do gramado, que aí até o gramado agora sintético é uma solução, entre aspas, encontrada, já que a arena ela estará disponível para shows, se o Palmeiras queira ou não, porque o contrato é isso. E aí, ele consegue melhorar muito ao longo dos últimos anos essa questão, né? Como você falou, já chegou a ser campeão sem perder jogo dentro de casa. Nessa temporada, especificamente, o Palmeiras não tá bem. No ano passado, ele reclamava, o Abel, sobre muitos jogos que o Palmeiras tinha que fazer na Arena Barueri. E aí, de fato, na Arena Barueri, o rendimento caía muito. Até porque você não tinha aquele caldeirão, né? E esse ano no Brasileiro, as únicas partidas com o mandante que o Palmeiras ganhou foram na Arena Barueri. Então, exatamente, isso que é curioso. Por isso que ele falou ontem na coletiva, né? Sobre essa questão do Allianz está sendo muito difícil. Mas eu acho que um fator preponderante também para o Palmeiras não estar conseguindo essas vitórias é a quantidade de vezes que precisa finalizar fazer um gol, né? Essa falta de eficiência... até o número foi o próprio que citou ontem. São 7 finalizações para fazer um gol. O ataque tá mal. O ataque não está dentro e fora de casa. Só que fora, às vezes você acha mais espaço que o adversário se expõe mais. Se você não tem um ataque azeitado, com um grau de aproveitamento alto, contra adversários que se fecham, que é o cenário que o Palmeiras encontra quando joga em casa, principalmente contra o Mirassol, que é uma equipe que se imagina na parte baixa, você precisa ser mais preciso nas movimentações de ataque, nas definições de jogada. Só um número básico. São 13 gols em 12 jogos, não é isso? Praticamente um por jogo. É pouco para um time que quer ser campeão brasileiro, sem dúvida é pouco. Em 2023, ano do último título, eram 22 gols nos primeiros 12 jogos do ano. O Palmeiras começa muito bem aquele campeonato. Começa bem o campeonato, o Botafogo é que dispara, depois ele faz o segundo turno mais forte ainda. No ano passado eram 16 gols nos primeiros 12 jogos, mais próximo do que é hoje. Mas se o seu time não produz e não é eficiente nas chances que produz, você vai sofrer para ganhar em casa. Teoricamente, o adversário vai se fechar mais, vai te negar chances de qualidade mais vezes. Fora, às vezes, se expõe mais e você consegue desempenhar de uma forma diferente.
é um problema grave, tá? Um problema que tira título. Principalmente num campeonato que você tem bons times, subindo o aproveitamento, Flamengo com boa pontuação, Cruzeiro surpreendendo esse início aí. Palmeiras precisa resolver isso com certa urgência, porque se a rodada foi ruim, a gente falava que ruim para o Botafogo, ruim para o Bragantino, que podiam chegar ali e encostar um pouco mais, para o Palmeiras era por aproveitamento líder, com jogos que devia. Se ganhasse os jogos que devia, chegaria à primeira colocação. Com esse tipo de resultado, ele não vai conseguir fazer isso. E assim, o Palmeiras, uma das reclamações do Palmeiras do ano passado era o número 9, né? Com a saída do Endrick, era o número 9. Veio o número 9. E o número 9, ele, psicologicamente, a gente percebe o Vitor Roque bem abalado. Ele não está conseguindo carregar esse peso de ser a referência, de ser o cara que consiga fazer os gols do Palmeiras. E ele, Flaco Lopes, está sempre revezando um com o outro. Era um dos pedidos do Abel, né? Com a saída do Endrick, eu quero o número 9, falta aquela referência, veio uma contratação muito cara e não está conseguindo. Assim, o Palmeiras, ele cria as oportunidades, mas ele não consegue fazer os gols, porque o cara que foi contratado para fazer os gols não vive um grande momento, que é o Vitor Roque. A gente não pode deixar de falar, obviamente é um cara que se dedica muito dentro do jogo, é o que dá o primeiro combate, ele não para em momento nenhum, ele está sempre tentando atacar o espaço, perturbando os zagueiros, mas ele não consegue fazer os gols. Ele tem as oportunidades e não consegue botar dentro do gol. E isso está nítido. E o Palmeiras vai sofrer isso no campeonato. Não sofreu nos últimos 2, 3 campeonatos. Logicamente, perdeu no ano passado para o Botafogo. Mas só que vai faltar. Lá na frente, esse tipo de ponto, e a gente também não pode deixar de falar do Mirassol, que é uma equipe muito organizada, faz um campeonato brasileiro bem justo seguro, e para né? mais, e seguro. O Rafael Gonais, um treinador assim, da nova geração, que eu já acompanho o trabalho dele e eu sei que o quanto que ele pode produzir nesse Mirassol, assim, é um time que foi para pontuar, conseguiu o ponto que ele queria, mas um Palmeiras que vai sofrer. Eu não entendi ontem o Felipe Anderson, né? Felipe Anderson também é um jogador que... Mas eu achei que não jogou tão mal assim, não, teve uma finalização até, que o Walter fez uma grande defesa, mas Olha o Mirassol, só para em cima do que você está falando, o Mirassol contra os times paulistas. No Campeonato Paulista, eu costumo dizer que o Mirassol é sempre aquele time chato, mas esse ano... Quase caiu. Esse ano o Mirassol não foi bem, né? Mas aí, olha o que ele tem feito... no Brasileirão. Ele é verdade. Ganhou do Corinthians, ganhou do São Paulo, empatou com o Palmeiras. Não, e ganhou do São Paulo no Morumbi, né? Corinthians ganhou em casa, mas o São Paulo foi no Morumbi. E Palmeiras empatou no Allianz. O Palmeiras está com campanha fora de casa de time rebaixado. Essa é a realidade. Dentro de casa, né? É dentro de casa, fora desculpa. De casa é melhor. Fora de casa Quem imaginaria isso, né? Pois é. No início do campeonato, o Palmeiras com essa campanha. Completamente bizarro. Vamos ouvir, a esse respeito, vamos ouvir, então, o técnico Abel Ferreira. Acho que a maior motivação que nós podemos ter é representar um clube da dimensão do Palmeiras. Portanto, essa opinião cai por terra, na minha opinião. Agora temos que assumir que no Brasileirão o nosso problema está em casa. Basta olhar para os pontos que nós temos fora, para os pontos que temos em casa, sobretudo aqui no Allianz Parque. 10 pontos perdidos é muito, sobretudo em casa, porque a nossa performance fora é boa. E, portanto, o que eu te posso dizer é que nós vamos melhorar e temos margem para melhorar. Vamos trabalhar, vamos melhorar e temos mais margem para melhorar e trabalhar seguramente, que é o que temos que fazer agora num jogo pouco inspirado, nem sempre bem jogado. E custa muito. Quando nós falamos individualmente de um jogador como o Roque, que foi para a Europa e as coisas não correram bem e ele voltou, é porque há coisas que ele vai ter que melhorar. E ele sabe disso, que não está... Nós conhecemos estes jogadores, já ouvimos jogar. Nós não, vocês, que ele é brasileiro. Vocês também o conhecem, como eu conheço. Aliás, ele chegou a ser convocado para a seleção brasileira, ou estou enganado. Agora ele tem que assumir, como todos, que está numa fase má e só tem que fazer uma coisa, é continuar a trabalhar. Tem 20 anos, a gente sabe. Eu acho que às vezes a sensação que eu fico neste momento é que ele parece que joga com 50 quilos nas costas. Joga com 50 quilos nas costas.
E às vezes o melhor que nós temos que fazer é ajudá-lo da forma que nós podemos. Pode ser a jogar, pode ser ficar sem jogar durante um período, pode ser, essa é a nossa função. Por isso nós fomos resgatar este jogador. Tá aí então a palavra do Abel Ferreira em cima do que a gente está debatendo aqui. É realmente muito estranho ver um time que está ali, como sempre, né? Nos últimos anos o Palmeiras está sempre ali no G4, está sempre brigando por títulos, e, inclusive ganhou 2 campeonatos brasileiros no comando do Abel, e está ali mesmo sem pontuar dentro de casa. Então tem as vitórias em Barueri, que é a inversão da lógica, né? Porque a gente sabe o quanto que o palmeirense odeia jogar em Barueri. O torcedor odeia o deslocamento, os jogadores não gostam. O Abel não gosta. Então, embora seja um estádio muito simpático, né? Já fiz muitos jogos lá. O torcedor tem essa bronca, né, quando o time joga lá e o Abel fala, não é a nossa casa. De fato, não é. A gente estava até debatendo. Uma coisa é ser mandante, outra coisa é jogar em casa. Sim. Não é a mesma coisa. O Palmeiras jogando em Barueri é como se estivesse jogando em Brasília. Não tá longe dos seus domínios, é verdade. Não, a referência que eu tenho é que você prepara a sua casa, faz a cama que você dorme tranquilo. Aí você vai e aluga uma casa de campo. É o Palmeiras. Beleza, você vai se sentir à vontade, mas não tão à vontade quando você está na tua casa. Em casa você se sente muito mais à vontade. Não, eu ia... Tá complicado, hein? Pro Palmeiras aí, essa campanha. Vou deixar aqui... Vamos ver aqui os próximos jogos do Palmeiras agora. O Palmeiras ele enfrentou o Mirassol, né? Próximo adversário vai ser o Atlético Mineiro. Não são adversários tão fáceis, né? Daqui para frente. Fluminense, Grêmio e Corinthians nas oitavas da Copa do Brasil. O adversário mais fraco depois que o Palmeiras vai pegar vai ser o Vitória. Agora daqui para frente é só time grande, time que dá trabalho. Mas é isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Mais uma vez, se vocês não são inscritos, se inscrevam, deixa o like de vocês e que eu vou manter vocês atualizados aqui de tudo que acontece aí no Palmeiras, no Verdão. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.